Perfeito. Não, e tem esses o quatro, talvez mais o Tesourinha, o Eu Larry, acho- tem um fechava a componente, conta. Ribeiro, Fazia um baita do monumento. Mas com tem um 5 componente da morte do Fernandão, que foi uma morte trágica. Isso aí... Eu não estou desconhecendo Não, isso. não, mas Saiu não é assim, isso. e Tá? outra coisa. Tu retira essa Não retiro. É necessidade. que eu penso adiante. Eu acho que... Tá, e eu mesmo pensando atrasado, eu te digo o seguinte, pra mim o George Harrison era o grande Beatle, não o John Lennon. Vamos lá, Roberto. O Diogo, eterno Fernandão, saudades. A Isa, concordo com o Ribeiro, homenagens enquanto vivos. O Lucas, façam também uma homenagem ao D'Alessandro, ele também merece uma estátua. E a Bianca, boa Baldaço, a homenagem já foi feita. Ô, Chico, quem é o árbitro do jogo do Grêmio? O paulista Luiz Flávio de Oliveira, irmão do ex-árbitro Paulo César de Oliveira, né, que parou, virou nosso colega. O Grêmio nunca perdeu com o Luiz Flávio apitando, foram poucos jogos, é verdade, mas o Grêmio nunca teve uma derrota com ele no apito. É importante a gente dizer que a CBF trouxe algum, dá para dizer assim, um reflexo da Copa do Mundo para essa segunda parte do Campeonato Brasileiro, embora não muito Começou significativo. ontem já, dando um pênalti que não houve. Na Série Essa B. a Copa também tá. É, a Esse o Copa representante teve da muitos. A Copa foi arbitrada. Eu quero é que melhore, não que Teve piore. muitos. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a CBF está retomando algo que já era uma prática, mas que ela abandonou durante um tempo, que é a questão dos trios fixos do mesmo estado. Opa. A CBF começou a misturar durante muito tempo para que não houvessem vícios, né? Pra Entre... poupar dinheiro também. Né? Não, é Centralizar. que Mas daqui a pouco... Isso aí é importante. O cara é de Manaus e vem apitar em Porto Alegre. É, mas é que Não, mas o que a são CBF quis auxiliares. evitar em determinado momento? Que o árbitro, junto com seus assistentes, num trio fixo, daqui a pouco eles já tinham aqueles vícios de escalas, de áreas, houve alguns problemas, algumas maracutais e O tal. que é vício de diária? Me explica isso. Não, é que daqui a pouco... Porque a arbitragem é o seguinte, Meneghete, o árbitro... na nota do táxi. O árbitro geralmente ele pega a diária dos assistentes e depois ele divide entre eles a diária de alimentação. Isso estava dando muito rolo há um tempo atrás. Muito rolo? Estava dando muito rolo há um tempo atrás, foi descoberto. Tu mas pega são um cara 5, 6 azarado que anos. perde dinheiro constantemente e chega menos possibilidade. Pois é. E aí a CBF começou a misturar, para não ter aquela coisa de um proteger o outro e tal. Só que ela viu que não havia um entrosamento, claro, né? Cada jogo pega um assistente diferente, cada um trabalha de uma forma e tal. Então a CBF devolveu isso para o Campeonato Brasileiro com uma argumentação de que isso foi utilizado na Copa do Mundo. Enfim, a Copa do Mundo utiliza trios fixos porque são dos países, né? E a CBF vai fazer isso a partir de agora. Os adicionais estão de volta também, mas só no Campeonato Brasileiro. Deve da atrapalhar Série o idioma, né? O cara do Maranhão com o de São Paulo deve ter problema do idioma para se comunicar, deve ser Eu isso. vou te dizer uma coisa, eu tô chegando à conclusão que a Copa do Mundo foi um mal, rapaz. Não, fala isso, não fala isso. Daniel tá deprimido. Do que eu assisti ontem a Copa do Mundo não contribuiu. Vamos ver o que tu assistiu ontem aí, ó. O Vasco ganhou de 4-1 do Santa Cruz, Pernambuco, pela Série B e o Kleber fez um gol de pênalti. Nossa Eu acho Senhora. que não houve. Meu Deus do céu. É a estreia do Kleber, né? Isso. Estreia fazendo Ó, gol já é de uma herança de Copa do Mundo. O Kleber e o Hulk têm uma semelhança importante fisicamente. Ele usou o calção, ele pediu o calção do Hulk emprestado. Isso é um elogio ou é uma crítica? Característico. O que tu viu nesse jogo aí, Daniel? Olha, foi bom o jogo, tá? O jogo foi bom. Viu? Inspiração da Copa do Não, Mundo. o jogo foi bom, o Vasco saiu perdendo, mas jogou bem o Vasco. O Fabrício fez uma belíssima O partida. Fabrício fez 2 gols, aquele que era do São Paulo, do Exatamente, Cruzeiro. não né? deu certo. É um jogador que foi muito bem no Corinthians, foi muito bem no Cruzeiro, foi para o São Paulo, não conseguiu se firmar no São Paulo. E que o São Paulo também fez está com muito É jogador, um moedor né? de Nesse carne. setor, né? E aí é o seguinte, eu digo, pô, já vou começar a me adaptar a essa realidade, vou assistir o jogo. Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, né? Aquela atmosfera toda e tal, imagem aberta do estádio, setores do estádio fechados. Tudo bem, acontece e tal, né? O estádio abriu, reabriu e tal. Aí, boca do túnel. Primeira imagem, Sérgio Guedes e seus mullets. O cabelo do Sérgio Guedes na época que ele era goleiro. Tá, mas Do tudo bem. Inter, então. do Palmeiras. Aí o repórter chega e diz o seguinte, olha, a entrada será para manter o estilo FIFA. Ele terminou de falar, o Santa Cruz entrou a louca pro campo. Era um jogador para cada lado, troço impressionante. E as crianças quase mataram as Quase crianças. a As Alemanha, crianças queriam assim, entrar em campo. uma não. revolução Tá. tática. Eu digo, Vasco da Gama. Aí eu olhei e digo, pô, mas não pode entrar junto, né? O Vasco da Gama não apareceu, sai o quarto árbitro e chama o Vasco. Aí o Vasco entra em campo. No meio da entrada do Vasco me aparece um cara de camisa, esporte, calça jeans e tênis com telefone celular. E os jogadores do Vasco entrando. Eu digo, pronto.
Acabou, né? Agora chega, vai começar o jogo. Anderson Daronco chama os bonecos e vão todo mundo perfilado pro hino. Não toca o hino. Mas isso aconteceu também na Copa do Não, Mundo. mas não terminou. Aí os times se posicionam em Deve ser o campo. mesmo estagiário aqui, né? Os times se posicionam em campo, bola no centro do gramado, jogo começando atrasado. O Anderson Daronco para e olha para o setor de cabines. O jogo não começou porque estava tocando em CDC no estádio, o cara não desligou o aparelho de som. Aí é brincadeira. Pô, pelo menos o gosto do estagiário é bom. Olha, Pelo menos o gosto é bom. Mas aí é o seguinte, pô, no primeiro jogo, na volta, é Série B, tudo bem, mas vem cá pincelaram tudo. Calma. Pô, aí não bate. Ai, que horror. Olha aqui, ó, nós já mostramos essa semana, já tínhamos mostrado há mais tempo, né? O Abel Braga dizendo que a Copa do Mundo não deixou nenhum legado e tal, que ele não sentiu nenhuma influência, até fez uma crítica ao rendimento técnico das seleções na Copa do Mundo. E a gente entrevistou o técnico do Grêmio, Anderson Moreira, falando sobre o legado da Copa. A realidade do futebol brasileiro, infelizmente, não cabe muito essa palavra planejamento, porque tanto eu como treinador, como os jogadores, são cobrados constantemente. Não se admite no Brasil ninguém perder 3, 4 partidas e não acontecer nenhuma mudança, né? Há uma cobrança de vocês, há uma cobrança do torcedor, essa é a nossa cultura. Diferentemente daquilo que acontece em outros lugares, que as pessoas sabem que o planejamento não quer dizer que vai funcionar. A Alemanha, por muito pouco, teve para poder sair da Copa e na final teve muito mais próximo de talvez se sagrar vice-campeão do que campeã, né? A Argentina teve muitos momentos que teve talvez as melhores oportunidades. Então é sempre difícil, não é muito coerente essa palavra talvez hoje que todo mundo cobra, né? Tem que ter uma mudança de mentalidade. Toda vez que você faz um planejamento, você pode estar muito mais próximo de vencer, mas ninguém garante que você vai no futebol que você vai conseguir o resultado. Mas a Copa do Mundo traz para a gente sempre algumas coisas interessantes que eu já tinha observado e a gente constata a partir do momento que está muito mais próximo dessas partidas. Aí há sempre a preocupação de terem jogadores na primeira linha de 4, uma linha mais consistente. Em algumas situações a gente observou não o 3-5-2, mas um 5-3-2, né? Que é uma linha de 5 também, para poder filtrar bem as ações ofensivas do adversário. Então são algumas tendências, um futebol rápido, um futebol de intensidade, jogadores que fazem mais de uma função, as mudanças que um treinador faz durante a partida, né? Não no sistema, mas principalmente com algumas peças. Então eu acho que são sempre informações interessantes, que a gente tem que estar sempre aberto. Futebol vai evoluindo, você não pode achar que o que você fez ontem serve para aquilo que você vai ter que fazer amanhã. Que legal. A primeira parte que ele falou do planejamento não é tão diferente do que todo mundo pensa, que tem que haver mais planejamento, não tem que ser tão imediatista e vale para nós a imprensa. Agora, o que eu gostei é a avaliação que ele fez tática do legado que a Copa pode ter deixado, que ele já vinha observando e que ele falou, inclusive, de posicionamento de equipes, de armação das equipes. Isso é que eu acho interessante. Ou seja, o Anderson viu a Copa do Mundo. Enxergou. Viu, analisou, observou e está levando para o time do Grêmio. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas é visível o reflexo do que aconteceu na Copa no time do Grêmio. Segunda parte mais importante disso aí é agora o surgimento de jogadores com adaptação a essa forma de jogar. Perfeito. Porque eu acho que hoje no futebol brasileiro tem muito pouco de qualidade que tu possa, por exemplo, se espelhar num time como a Alemanha ou num time como a Holanda. Consciência tática, porque esses caras aqui vão para a Europa e lá eles aprendem a consciência tática. Põe na cabeça deles. Não, mas eu estou falando de qualidade. Eu acho que o problema do Brasil hoje é qualidade. Sim, mas nós estamos vivendo uma crise técnica. Tá bem, mas eu acho que o Grêmio e o Inter, por exemplo, tem jogadores de qualidade para conseguir implementar uma nova consciência tática. Não, eu também acho que tem. É a diferença, né? O Abel viu a Copa do Mundo. O Anderson Moreira enxergou a Copa do Mundo. O que eu acho é que o treinador de futebol, seja na grandeza que ele for, da 4ª divisão, esteja hoje desempregado ou na seleção brasileira, ele tem que enxergar a Copa do Mundo e tirar as suas avaliações, nem que seja uma avaliação crítica. Esse esquema da Argentina eu não gosto, da Alemanha eu não gosto, por isso, por aquilo. Mas observar ela com atenção. Filtrar, né? Mas a Costa Rica foi organizada na Copa do Mundo. Jogou mais que o Brasil. Aí é que tá. Tu não precisa necessariamente ter um time expoente tecnicamente para ser organizado.
Porque um time médio organizado vai conseguir muito mais do que um médio não organizado. E às vezes isso aí a gente tem que fazer essa análise, Fabiano, acho que tu vai me entender o que eu vou falar, a gente tem que fazer essa análise, olhar para a Copa do Mundo, sem estar com 20 pessoas do teu lado, tomando aquela cervejinha, Claro, você tá claro. vendo a Copa do Mundo com atenção, com concentração, se o cara é um profissional, agora esse cara tá lá, daqui a pouco ou num hotel, ou em casa, com 20 pessoas, churrasquinho, ele negócio todo, aí a análise fica prejudicada. aí fica prejudicada, entendeu? Eu não gosto de ver grandes jogos com aglomeração de pessoas, com muita gente ao redor. Claro, não, e outra coisa, tem coisas que tu te dispõe a fazer. O que pra tu ver uma Copa do Mundo, tu vai ver na tua casa, tu vai ver. Se tu tá na beira da praia, se tu tá tomando um negocinho e tal, tu vai ver diferente. Claro, acho que tem que ver com Processo, atenção. claro. Olha só, Ribeiro Neto, isso não é a coisa minha, tá? Ontem botamos uma foto, uma montagem tua aí com o cabelo do Davi Luiz. Hoje, Ele gostou. eles botaram aqui, ó, o Rigrêmio Neto, tá dizendo o Paulo Pires, com o cabelo. Ai, Pará. Mas ficou bem mesmo, Ribeiro. Acho que o problema é que é exatamente o contrário do cabelo que tu tem hoje. Tu pode dizer que tu é o Pará dos Pampas. Se tá mais pra Pará dos Pampas. Ô, Ribeiro, eu quero te dizer que cabelo pra tu fazer o moicano tu tem, cara. Olha, é só plantar uma graminha ali. Ficou bem a camisa em ti, viu? Gostei, viu? Ficou bem a camisa. De azul. Que maravilha. Aliás, esse tom de azul do Grêmio é muito bonito. Bom, deixa aqui.